Secretário, muito se fala do índice percentual da folha de pagamento da Prefeitura, que a administração passada extrapolou os índices recomendáveis pelo Tribunal de Contas, chegando a 54%. Como é que está o índice atualmente na administração do prefeito Tauílio Tezelli no primeiro mês aí da administração? Para tratar desse assunto, é interessante que a gente volte um pouquinho no tempo. Fique à vontade. A Prefeitura realiza prestações de contas, audiências públicas quadrimestrais, e isso ocorre na Câmara. É uma audiência pública perante a Câmara de Vereadores, perante as comissões de Finanças e Orçamento. Na prestação de contas do mês de abril, a Prefeitura extrapolou, atingiu a 90% do índice permitido, que é 54%. Certo. O Tribunal de Contas recebeu esses documentos e, por volta do mês de outubro ou novembro, publicou no Diário Oficial um alerta. Isso é da lei, fez a parte do Tribunal de Contas, que é o fiscal, o nosso fiscal, e informou, olha, vocês já extrapolaram o limite de 90%, tome cuidado. Esse é o objetivo. Acendeu a luz. Acendeu a luz. Amarela, ele é a vermelha já. 54% é a vermelha, né? Mas nesse momento, nós já sabíamos que as contas do mês de outubro, na prestação de contas do quadrimestre finalizado de outubro, já tinha atingido a 95%. E quando atinge esse índice, a lei de responsabilidade fiscal, ela já condiciona, obriga que os prefeitos tomem algumas precauções. E ao prefeito fica vedado uma série é criada uma série de proibições, por exemplo, não pode fazer concurso, não pode nomear cargos, criar cargos, enfim. Há uma série de nomeações, de proibições que são determinadas pela lei de responsabilidade fiscal. Nós temos agora dezembro. Até o final desse mês de janeiro agora, a Secretaria de Fazenda deve finalizar o quadrimestre de dezembro, portanto, ainda da outra administração. Certo. Estamos esperando pelas prévias, a nossa expectativa é que não atinja... Para nós entender de forma popular, depois da eleição a prefeita demitiu um monte de gente. Isso não vai fazer esse índice baixar bastante? Ou não altera assim? A expectativa é que baixe alguma coisinha, muito pouco. Não é pelo muito seguinte, não, secretário? Não, é pelo seguinte... parar a máquina logo após a eleição? Mas acontece o seguinte, os cálculos são feitos sempre dos últimos 12 meses. Não é um cálculo isolado de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, né? Se fizesse o cálculo somente do mês de dezembro, provavelmente ele seria inferior a 90%. Mas, no entanto, se acumulam os 12 últimos meses, tanto em termos de receita como em termos de despesa com o pessoal. Portanto, não é muito fácil baixar esse índice, a não ser uma alternativa é realmente a racionalização da questão de pessoal, mas muito mais importante que isso é o aumento da arrecadação. Essa é a parte mais difícil. Tem que aumentar a base de cálculo, aumentarmos a arrecadação para que possamos reduzir, sair dos 95%, voltar pelo menos aos 90%. E o que a administração pretende fazer para aumentar essa arrecadação? Só para complementar essa questão, só para ser um pouco mais dessa questão do pessoal, que o Tauílio tem tratado muito desse assunto, e ele sempre fala na questão das despesas da saúde, das receitas da saúde, que são consideradas para fins desse cálculo, né? Só para resumir, se eventualmente o município de Camorão não tivesse, não fosse o gestor dos recursos gestor pleno da saúde, gestor pleno, portanto, a nossa base de cálculo da receita seria menor, né? Esse é um recurso que transita pelo município, o município fiscaliza a aplicação do recurso, paga os prestadores de serviço. Portanto, são recursos que não podem ser utilizados para pagar pessoal. E, no entanto, eles entram nessa base. Se, eventualmente, nós deixarmos a gestão plena e voltarmos a fazer os cálculos, aí, com certeza, nós estaríamos atingindo a 65%. Então, isso quer dizer o quê? Que, do ponto de vista do gerenciamento dos recursos que o prefeito tem à sua disposição para aplicar em outras áreas que não a área de pessoal, você percebe que nós temos uma limitação, uma faixa aí no máximo de 30%, 35%, porque 65% daquilo que são os recursos administrados pela prefeitura já são comprometidos com o pessoal. Resumindo, o orçamento de 340 milhões aproximadamente tem 650 mil de verba livre. Seria mais ou menos isso ou não? Olha, então vamos chegar nos números. Vamos colocar os pingos nos is. Certo. O orçamento do ano passado era 304 milhões e a realização do orçamento foi 229 milhões.
Que é os Não é 75 porque milhões deixamos abaixo. arrecadar 70 milhões. É. Em nenhum momento, na Secretaria de Fazenda, e qualquer funcionário, o diretor da Secretaria de Fazenda, responsável pela coordenação desses números, da outra administração, é o meu diretor. Eu mantive ele no cargo. É um funcionário de carreira, funcionário competente, de confiança e permanece no cargo. É o Alex? O Alex. Então, evidentemente que é a mesma pessoa que está movimentando essas informações. Em nenhum momento se pretendia arrecadar 304 milhões. Se pensava, se almejava, ou havia expectativa de arrecadar 304 milhões. Se você olhar o passado, 2012, 13, 14, 15 e 16, você percebe que durante esse tempo todo houve um crescimento contínuo das receitas municipais. Em 2016, a redução só aconteceu numa receita, apenas. Foi a receita com recursos do ICMS, que o crescimento foi negativo em 0,5%. Todas as outras atingiram e subiram mais ou menos com a inflação e algumas além disso. Mas o ICMS representa todo esse valor, secretário? O ICMS de Camarão em torno de 40 milhões. E aí vai também uma informação para os nossos cidadãos, claro, que a cidade de Camorão, do ponto de vista das receitas do Estado, de ICMS, é uma cidade pobre. Essa é a grande verdade. Né? Nós temos uma fama de uma cidade rica, pujante, mas na questão de recolhimento de ICMS, nós somos apenas a 28ª cidade do Paraná. Só para exemplificar, Toledo, que tem pouco mais de 100 mil habitantes, 110, 120, com certeza não é muito mais que Camorão, arrecada no ICMS quase 100 milhões. E Camorão, menos de 40 milhões. São cidades mais ou menos parecidas, né? Tem uma estrutura agrícola mais ou menos igual, apenas que uma atividade econômica um pouco diferenciada na questão do pequeno e médio produtor, mas enfim, essa é uma comparação que deve ser feita. A cidade de Camorão tem uma receita muito baixa em termos de ICMS comparada a outras cidades do mesmo porte. Aliás, Cianorte, é bom que se diga, Cianorte Cianorte já ultrapassou Camorão há alguns anos e tem hoje uma receita superior ao município de Camorão.